Queridos, bom dia. Hoje é sábado, 10 de, 10 de janeiro de 2026. Quero deixar aqui um recadinho aqui para vocês que são defensores do Lula, né? Do Nove Dedo. Quero deixar um recadinho para vocês. Vocês que tanto defendem esse governo aí, vocês abrem os olhos de vocês. Pelo amor de Deus, abre os olhos de vocês. Porque nós que não somos de esquerda, somos de direita, não merecemos passar por o que a direita brasileira está passando, não. Né? O Brasil está vivendo uma ditadura. Queira ou não, você queira ou não queira, o Brasil está vivendo uma ditadura. Né? Porque, veja bem, se você se opõe a eles, você é perseguido, as suas redes sociais é tirada de você e você corre o risco até de ser preso, né? Igual tá acontecendo aconteceu com um bocado aí de eleitores do Bolsonaro, igual tá acontecendo com um bocado de política aí do lado do Bolsonaro, inclusive com o nosso legítimo presidente, que o Bolsonaro é o nosso legítimo presidente, todo mundo sabe disso. Até ele sabe que o Lula não ganhou a eleição. A grande prova disso foi agora o 8 de janeiro aí. O Lula convocou o povo dele para ir para as ruas, cadê que foi ninguém? Sinal que ele não ganhou a eleição. Como é que uma pessoa ganha a eleição não tem povo? Onde vai é vaiado, onde vai é xingado. E enquanto o Bolsonaro, até o Bolsonaro preso, só falar do nome dele e a multidão, né? Então a gente sabe que essa eleição do Lula não foi ganha, foi tomada, né? O careca cabeça de ovo tomou. Mas a hora dele vai chegar. Tua hora vai chegar, careca cabeça de ovo podre. Porque Deus é justo, Deus não dorme, tá? Deus não dorme, Deus é justo. Mais cedo ou mais tarde, quando a justiça divina cair sobre vocês aí, o Maduro ficou quase 30 anos massacrando o povo, perseguindo o povo, matando o povo dele. Até que Deus levantou um cidadão chamado Donald Trump, foi lá e botou ele dentro das grades. A mesma coisa vai acontecer com o Brasil. Mesma coisa. Porque o Brasil não é do PT, não é do Lula, nem é do Bolsonaro, né? É de Deus, é de Jesus. O Brasil é de Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? E Jesus Cristo de Nazaré não vai permitir que essas crueldades, essas perversidades aconteçam por muito tempo. Porque Deus sabe que todas essas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão presas, são pessoas que não cometeram crime. Enquanto os que cometeram crime estão aí soltos aí. Estão aí desgovernando o país. Né? Aí, aquela Daniela Lima, que era coisa ruim, estava comemorando a queda do Bolsonaro na cadeia. Mas aquilo que você arma contra os outros cai contra você, tá? Na Bíblia tem um relato de um certo judeu chamado Mardoqueu e de um rapaz lá chamado Amã, que Amã perseguiu os judeus. E Amã fez uma forca para enforcar Mardoqueu. O que aconteceu no final? No final, Amã foi enforcado na própria forca que ele fez para enforcar Mardoqueu, e Mardoqueu foi exaltado pelo rei Assuero. Acho que foi o rei Assuero, se eu não me engano, né? É o rei Assuero mesmo. Então, não se deixe enganar, tá? Porque a Bíblia
relata dessas coisas de injustiça e que Deus não permite que essas coisas aconteçam por muito tempo. E todos nós sabemos que os políticos e eleitores da direita no Brasil estão sendo perseguidos e sendo injustiçados. E mais o Bolsonaro. Tá? Mais o Bolsonaro. E eu estarei junto com a direita, estarei junto com o 22. Seja Bolsonaro, seja Frávio, seja quem o nosso capitão colocar, eu vou sempre apoiar e vou votar. Porque o nosso capitão foi o melhor presidente da história do nosso Brasil. O cara que pegou o país quebrado, Bolsonaro pegou o país quebrado, ergueu o país mesmo com pandemia, com desastres ambientais, e ainda entregou o país com mais de 50 bilhões de reais nos cofres públicos. E esse atual que tem aí já gastou 54 bilhões e já tá um rombo aí, não sei de quantos bilhões aí pra gente pagar, né? Então, e ainda vê gente aplaudir esse governo, esse desgoverno, não é governo, não, desgoverno, né? Um cara que apoia tudo que não presta. Eu não consigo, eu falo muito com meus pais, eu não consigo gostar de um cara que apoia tudo que não presta. Ainda mais eu sendo cristão, conhecendo a palavra de Deus, apoiar um cara que é contra os princípios que eu apoio, um cara que é contra tudo que a Bíblia condena, né? O que a Bíblia condena, ele é a favor, né? Ou melhor, o que a Bíblia condena a prática de homossexualidade. E o Lula é a favor que haja materiais escolares, que as crianças possam escolher os gêneros que ele pode ser. A Bíblia é contra coisa entorpecente. O Lula é a favor da liberação de droga. E aí por diante. Não vou entrar em outros assuntos porque vai ser uns assuntos muito pesados. Então, mas é isso aí. Tamo junto, capitão. Deus te dê tua saúde. Deus te dê tua saúde, te guarde, te proteja. Que o anjo Miguel, o anjo de guerra do Senhor, o anjo Miguel, venha e derrube esses anjos do demônio que existe no Brasil te perseguindo. Porque o anjo Miguel é o anjo que... O arcanjo Miguel é o anjo vencedor de batalha. E eu creio que Jesus Cristo vai enviar o anjo Miguel, o anjo de batalha, para derrubar todos esses ministros e esses políticos malignos que existem no nosso país. E Jesus vai te reerguer, capitão. Seja você, seja alguém da sua família, para dar continuidade no trabalho trabalho tão brilhante que o Senhor deu e que não deixaram você dar continuidade. Mas eu creio em Jesus Cristo, creio em Deus, que Deus vai reerguer um novo Bolsonaro, mais forte, mais humilde, entendeu? Para comandar a nossa nação. É isso aí, um abraço, um forte abraço ao Bolsonaro e a toda a família dele. Que Jesus de Nazaré os guarde, proteja, que nenhum mal sobrevenha sobre ti, sobre tua família, capitão. Um abraço. Estou falando aqui do interior do Ceará. Deus é contigo, Jair Bolsonaro. Deus é contigo. Não te abate. Confie em Deus, que os os humilhados serão exaltados. Lembra, capitão, de Daniel, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra de José do Egito,
e foram perseguidos, que sofreram todos os tipos de perseguições, tudo o que podia acontecer com um ser humano aconteceu com eles. Mesmo assim, quando eles saíram dos cativeiros deles, eles saíram muito mais fortes. Entraram como escravo e saíram como governador. Contigo vai ser a mesma coisa, presidente. Em nome de Jesus. Amém.